Fala pessoal, tudo bem com vocês? Felipe Bueno hoje e mais um vídeo aqui para falar com vocês acerca de Jó, capítulo 19, versículo de número 25. Aquele texto bem famoso que diz: Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. Nesse vídeo de hoje eu quero estar conversando com vocês, não somente eu, mas vai estar ter dois professores apresentando também outras visões acerca de como se interpreta Jó, capítulo 19, versículo de número 25. Você vai ver três tipos de interpretações que existe acerca desse texto. Três visões de como dá para se interpretar esse texto. A nossa primeira visão, quem vai estar apresentando, vai ser o nosso irmão Elmenton dos Santos. Ele vai estar mostrando e apresentando uma interpretação de que acredita-se que ali seja Cristo que está sendo descrito por Jó. A outra visão, que é muito propagada no meio acadêmico e muito aceita nos dias de hoje, que vai ser apresentada pelo nosso irmão Rafael Nogueira, que diz que ali seja o próprio Deus, ou a pessoa do Deus Pai, que seja o redentor de Jó diante do discurso perante seus amigos. A terceira posição que eu vou estar apresentando é uma posição que é pouco divulgada, mas ela tem no meio acadêmico, que se diz que ali seja um personagem hipotético. Fique comigo nesse vídeo. Antes de tudo, se inscreva, dê o seu like, curte esse vídeo e compartilha com outras pessoas aí, para que outras pessoas sejam edificadas com esse vídeo e para que as pessoas também aprendam mais acerca desses três tipos de interpretação que há sobre o livro de Jó. Vem comigo e puxa a vinheta. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Elmenton dos Santos aqui. Estou junto com Felipe Bueno aí nesse projeto Laboratório Teológico, um projeto que vai abençoar muitas vidas, e trago a minha parte, a interpretação a qual trago nesse momento aqui é em relação ao Redentor do livro de Jó. Quem é esse Redentor? Eu afirmo para vocês categoricamente que ele é o Filho. O Filho Redentor, uma das pessoas da Trindade Divina, o papel de Jesus Cristo ali no livro de Jó, ele é do começo ao fim. Mas vamos nos ater somente ao capítulo 19, versículo 25 do livro de Jó, que a gente lê que está escrito: Eu sei que o meu Redentor vive. Né? E a palavra Redentor, só a palavra Redentor já dá para a gente tirar uma base. A palavra Redentor, ela quer dizer Goel, no seu significado, é um parente, né? Um parente próximo, capaz de redimir o seu parente, capaz de pagar uma dívida impagável, né? Quem vocês acham que fez isso? A gente lê nos evangelhos explicitamente, tanto nos evangelhos como nas cartas, que Jesus ele é aquele que veio remir o seu povo, né? Então só pelo significado da palavra Redentor já dá pra gente tirar essa base, né? Que é o Filho ali, o próprio Jesus ali, o Verbo antes de ser encarnado, né? Trabalhando ali no livro de Jó, trabalhando ali em favor do seu servo. Vamos colocar aqui 4 pontos. 4 pontos o porquê eu acredito e afirmo para vocês que o Redentor do livro de Jó é o Filho. O primeiro ponto. O primeiro ponto, a gente vai lá nos primeiros capítulos do livro de Jó e a gente vai ver que quando é citado e os filhos de Deus, né, vieram perante Deus para conversar com ele, essa palavra, se você for colocar no original, você vai ver que essa palavra no original está Elohim. Elohim significa a completude da Trindade. Ou seja, tanto que a palavra Elohim, no seu significado original, ela vem no plural, né? E ela é usada muitas das vezes para descrever vários deuses, né? Mas como nós entendemos que o nosso Deus é um Deus trino, né? É um Deus que trabalha de 3 formas, então a palavra Elohim, ela quer dizer a completude da Trindade. Quando você for lá no Gênesis, você vai encontrar
No princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra Deus ali também está como Elohim. Então a completude da Trindade está na Bíblia inteira, está no Antigo Testamento inteiro. E a gente vai entender aqui que no começo a gente identifica o Elohim e automaticamente a gente já pode sim colocar a figura de Cristo ali no livro de Jó explicitamente, né? E o segundo ponto, Jó perdendo tudo no último capítulo, você vai ver que Jó ele perde tudo. No último capítulo do livro de Jó a gente vê que Deus ele restitui tudo aquilo que Jó perdeu. Outro ponto aí é o filho em ação no livro de Jó. O próprio Jesus está em ação ali no livro de Jó. Outro ponto muito interessante que vocês vão concordar comigo é lá no livro de Jó mesmo, no seu capítulo 16, versículo 19, que diz assim: Eis que também agora está a minha testemunha no céu e o meu fiador nas alturas, né? Então, olha só, Jó ele deixa explicitamente: eis que também agora está a minha testemunha no céu. A testemunha dele, né? O único que está contemplando tudo aquilo que está acontecendo. Porque todos estavam contra Jó. E Jó só tinha uma testemunha, que era o filho, que era o seu redentor. Ele ainda fala, ele identifica ele como meu fiador nas alturas. Ora, o que é um fiador? Fiador é uma pessoa que se responsabiliza por uma dívida, né? Fiador é uma pessoa que toma a sua dívida, que te assegura sobre o pagamento. Então, fiador aqui, ele é a figura do Cristo, daquele que pagou a nossa dívida. E o quarto e último ponto, pessoal, para você não ficar com dúvida nenhuma de que o Redentor do livro de Jó é o Filho, é o Cristo, é uma das pessoas da Trindade Divina, é no texto, no próprio texto, né? Vamos fazer igual o Martinho Lutero aqui, a Bíblia interpretando a própria Bíblia, é no próprio texto. Se você for uns versículos a mais depois do versículo 25, lá no último versículo do capítulo de número 19, você vai ler assim: Temei vós mesmos a espada, porque o furor traz o castigo da espada, para saberdes que há um juízo. O contexto dessa conversa é falando do Redentor. Jó ele começa o capítulo 19 falando do Redentor e vai todo o capítulo falando do Redentor. E quando ele chega no final do capítulo, quando você vai ver no versículo 19, ele fala acerca de um juízo, que esse Redentor ele pode trazer juízo. Ora, pode um Redentor trazer juízo e redenção ao mesmo tempo? O Filho pode. Nós já sabemos disso. O Filho ele veio para nos remir e para trazer juízo nos últimos dias. E o Filho, muitas das vezes nos evangelhos, ele se coloca como juiz. Uma passagem bem conhecida nos evangelhos, o Felipe vai colocar o texto aqui, que é quando Jesus ele passa por uma figueira e ele olha aquela figueira e procura frutos nela. Ele não achando frutos naquela figueira, ele amaldiçoa aquela figueira. E quando eles passam por lá de novo, aquela figueira está murcha, está sem vida. Então é o Filho agindo naquele momento como juiz. E ele usa o exemplo daquela figueira para trazer uma mensagem para os discípulos naquele momento de juízo, né? Que aquela árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Isso é simplesmente juízo. Então pode sim, Jesus pode sim ser o Redentor e ser o juiz, porque a divindade dele lhe dá essa responsabilidade. Então a gente entende que o plano de redenção de Cristo perpassa por toda a Bíblia Sagrada. Em todos os livros do Antigo Testamento você vai encontrar Jesus. E no livro de Jó você vai encontrar Jesus do começo ao fim. E o Redentor do livro de Jó é nada mais, nada menos de que Jesus Cristo, antes de ser encarnado. Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado. O capítulo 19 de Jó nos apresenta um desafio um tanto interessante, que é a identificação do Goel, traduzido como Redentor aqui no versículo 25, né? Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Quem é esse Redentor ao qual Jó se refere? Quem é esse Redentor a que ele evoca aqui no texto? Essa dúvida existe porque no contexto mais amplo do livro de Jó, o grande pleito de Jó
ou seja, a grande causa pela qual Jó batalha durante todo o livro é contra o próprio Deus. Deus é colocado como opositor de Jó. E se Jó evoca para si um defensor aqui no texto, um redentor, contra o próprio Deus, então não pode ser Deus, né? No entanto, eu entendo que o Redentor, a figura do Goel, nesse versículo 25 aqui, é Deus por causa do contexto imediato. Por quê? No contexto imediato, a gente conhece a história do livro de Jó, né? Jó passa por todo aquele sofrimento, os amigos de Jó chegam até lá, e baseados na teologia da retribuição, que era muito comum lá no Antigo Oriente Próximo, eles começam a acusar Jó de praticar algum pecado, alguma injustiça que estivesse motivando aquele castigo de Deus. Jó, no entanto, não aceita isso, mas atesta a sua inocência, diz que ele não conhece nenhum pecado que possa ter motivado esse castigo de Deus. E aqui no capítulo 19, Jó então vai se defender das acusações dos seus amigos. E ele diz o seguinte, versículo 2 e 3, eu estou lendo no meio da Revista Atualizada. Até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me vituperastes e não vos envergonhais de injuriar-me. Observe que a grande questão do capítulo 19 é a oposição que os amigos de Jó têm feito contra ele. Se a gente ler aqui dos versículos 4 até o versículo 21, nós vamos ver que Jó mostra que os seus amigos se colocaram em oposição contra ele e essa oposição dos amigos de Jó causam também sofrimento a Jó. Então no versículo 22 ele diz, por que me perseguis como Deus me persegue e não cessais de devorar a minha carne? Qual é o argumento de Jó? Deus está me perseguindo, me causando um sofrimento sem razão, e vocês estão me acusando e me causando sofrimento com essas acusações também sem fundamento, sem razão para suas palavras, que são palavras levianas. Então, Jó, aqui a grande disputa do capítulo 19 é entre Jó e seus amigos, não entre Jó e Deus. E aí no versículo 23 e 24 ele fala, quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo, para sempre fossem esculpidas na rocha. Jó está se referindo aqui à sua declaração de inocência, ele está dizendo, eu tenho certeza da minha inocência, minhas palavras podem ser registradas. E aí, pulando lá para o versículo 28, Jó continua falando dos seus amigos e do sofrimento que os seus amigos lhe têm causado. Ele diz, e se disserdes como o perseguiremos, ou seja, Jó descrevendo os amigos dele procurando maneiras de perseguir a Jó, que é um termo que aparece com o sentido de causar sofrimento, não é? Como perseguiremos? E a acusação deles, Jó descreve logo em seguida. E a causa desse mal se acha nele. É isso que os amigos de Jó diziam para ele. Olha, a causa do seu sofrimento está em você. É um pecado que você cometeu. E aí Jó diz, olha, temei, pois, a espada, porque tais acusações merecem o seu furor, para saberdes que há um juízo. O que Jó está dizendo? Vocês estão me acusando, né, de ter cometido algum pecado. Essa oposição que vocês estão fazendo está me causando muito sofrimento e muita dor. Essas palavras de vocês não ficarão sem juízo, sem justiça. Vocês irão sofrer essas palavras de vocês, porque há um juiz. Quem é esse juiz que vai julgar as palavras e as acusações dos amigos / inimigos de Jó? É o Redentor que ele evoca no versículo 25. Deu para entender? Todo o capítulo 19, a disputa não é entre Jó e Deus, é entre Jó e seus amigos. O Redentor aparece aqui não para livrar Jó do seu sofrimento que Deus o tem causado, mas para livrar Jó das acusações infundadas, levianas e injustas que seus amigos têm feito a ele durante todo esse tempo. Então, o Redentor, ele aparece aqui como aquele que traz juízo contra as palavras dos seus amigos. E esse Redentor é descrito por Jó quando ele diz, depois revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Ver a Deus nesse contexto de disputa entre Jó e seus amigos, Jó e a acusação dos seus amigos, ver a Deus significa ver a justiça sendo feita por Deus no sentido do juízo do versículo 29. O juízo de Deus será derramado contra as palavras levianas dos amigos de Jó, que tem causado a ele sofrimento, além daquele que Deus já lhe tem causado. Ou seja, o Redentor aparece aqui como aquele que livra Jó das acusações dos seus inimigos, que redime Jó, que faz justiça de Jó, que toma a causa de Jó contra os seus amigos, não contra o sofrimento que Deus lhe tem causado.
Ok? Então, a partir desse contexto imediato, eu entendo que o Redentor aqui é Deus. Eu acredito que é muito complicado a gente dizer que esse texto tem que ser interpretado à luz do contexto do livro geral, porque a única forma de entender que o Redentor aqui não pode ser Deus é se nós tirarmos os versículos 25 a 27 do contexto imediato. Dentro do contexto imediato do capítulo 19, faz sentido e é coerente tanto com o contexto imediato quanto com o contexto mais amplo do livro de Jó, que esse Redentor que vai fazer justiça contra os amigos e inimigos de Jó ali, seja o próprio Deus. E nós vemos isso acontecendo lá no capítulo 42, quando o Deus repreende os amigos de Jó, aqui a partir do versículo 7. Deus vai repreender os amigos de Jó, inclusive solicitar que busquem a intercessão de Jó para que Deus não os castigue por causa das palavras levianas e injustas que eles proferiram contra Jó, aumentando ainda mais o seu sofrimento, ok? Essa é a minha maneira de compreender o Redentor, o Goel, de Jó 19, 25. Havia um homem da terra de Uz, cujo nome era Jó. O texto sagrado vai dizer que ele era o homem mais rico de todo o Oriente. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, 7 filhos e 3 filhas. O texto bíblico também vai dizer que esse homem perdeu tudo quanto ele tinha. Nós já conhecemos a história e sabemos que Satanás se opôs à vida de Jó e fez com que Jó perdesse todos os seus bens, a sua família, restando assim apenas a sua esposa, que no capítulo de número 2, ela vai o afrontar, dizendo para Jó, então, blasfemar contra Deus e morrer. O texto sagrado vai dizer que Jó, ele diz para sua mulher, que ela está dizendo como uma louca, porque Deus deu e Deus tomou. Já no começo desse livro, nós vemos na descrição das palavras de Jó, que a concepção de que ele perdeu tudo foi porque Deus tirou. Ele não tem uma visão ampla dos acontecimentos que estão acontecendo no mundo espiritual. Ele não sabe que Satanás está se opondo contra ele, ele não sabe que Satanás está indo contra a vida dele. Ele não tem esse conhecimento do que está acontecendo no céu. O que ele sabe é que ele perdeu tudo e que tudo que ele perdeu na concepção e na mentalidade de Jó foi porque Deus estava retirando. O livro vai continuar descrevendo. Nós chegamos no capítulo 3, no capítulo 1 e no capítulo 2, o livro está como de forma narrativa descrevendo os acontecimentos da vida de Jó. Já no capítulo de número 3, vai entrar agora os discursos. 3 amigos de Jó vai aparecer para Jó e vai começar a conversar com ele para tentar entender o porquê dos acontecimentos vieram sobre a vida dele. Esses 3 amigos, Bildad, Elifaz e Sofar, vão dialogar com Jó, acusando Jó constantemente, mostrando que Jó cometeu algum tipo de pecado para que esses maus vieram sobre a vida dele. Jó constantemente vai alegar sua inocência. Jó constantemente no livro ele vai demonstrar que ele não fez nenhum tipo de pecado que merecesse todos esses maus que veio sobre a vida dele. Aqui no capítulo de número 6 do livro de Jó, versículo de número 4, o texto sagrado diz assim, pois o Todo-Poderoso me derrubou com as suas flechas, e a minha alma bebe o veneno delas. Os terrores de Deus se alinham contra mim. Na concepção de Jó, como eu já falei a priori no começo, tudo aquilo que está acontecendo foi porque Deus fez diretamente contra a vida de Jó. Quando a gente continua progredindo no livro, saindo do capítulo 6, avançando para o capítulo de número 7, versículo de número 20, o texto vai dizer assim, se eu pequei, o que te fiz, ó vigia de toda a humanidade? Jó fazendo uma pergunta diretamente para Deus.
porque ele não tinha encontrado um pecado que merecesse tudo aquilo que sobreveio sobre ele. E ele diz assim, ó, por que fizeste de mim o teu alvo? Acaso sou um fardo para ti? Jó perguntando para Deus. Progredindo ainda no livro, nós chegamos no capítulo 13, versículo de número 24. Estou lendo na tradução NVT, mas você pode conferir com outras traduções. Jó vai dizer algo importante. Por que te afasta de mim? Por que me tratas como teu inimigo? Jó está descrevendo que na concepção dele, no pensamento dele, na cosmovisão que ele está tendo sobre os acontecimentos ocorridos na vida dele, Deus está como um inimigo diante dele. Essas palavras são pesadas para nós, mas é aquilo que Jó estava descrevendo, aquilo que Jó estava vivenciando para ele. Era como se Deus estava sendo o opositor dele. Continuando, no capítulo de número 16, olha as palavras que Jó vai dizer. Você pode conferir em outras traduções. Capítulo 16, versículo de número 9, Jó diz assim, ó, Deus me odeia, em a sua ira me despedaçou, range os dentes contra mim e me transpassa com o seu olhar. Ou seja, Jó está dizendo que a ira do Todo-Poderoso está sobre ele. Ele vê todos os males que aconteceu sobre a vida dele, como a ira de Deus caindo, derramando sobre a vida dele. Ainda no capítulo 16, versículo de número 18, Jó vai dizer assim, ó terra, não esconda o meu sangue, não permita que o meu clamor permaneça em oculto. Jó está prevendo que a sua morte vai ser súbita, pode ocorrer a qualquer momento pelo estado que ele está. E ele continuando, no versículo 19, ele diz assim, ó, agora mesmo minha testemunha está nos céus, meu advogado está nas alturas. Meus amigos me desprezam, mas derramo minhas lágrimas diante de Deus. Olha aqui o que Jó vai descrever. Preciso de um mediador entre mim e Deus, como alguém que intercede por seu amigo. Pois em breve seguirei pelo caminho do qual jamais voltarei. Ele está vendo que a sua morte vai ocorrer a qualquer momento e que ele precisa de um mediador entre ele e Deus. Ou seja, Jó está dizendo que ele tem uma testemunha no céu, versículo de número 19, mas ele não diz quem é essa testemunha no céu. O Redentor de Jó não pode ser Deus Pai, por quê? Porque Jó está pedindo, ele está clamando por uma testemunha nos céus, para que interceda entre ele e Deus. Uma pergunta, se Deus é o Redentor de Jó, então para que Jó ele está querendo alguém que seja intermediário entre ele e Deus, se Deus é o Redentor dele? Fica sem nexo isso. Progredindo, chegando no capítulo 19, que é o nosso texto-chave que nós estamos dialogando, o versículo de número 6, as palavras de Jó continuam pesadas ainda acerca de Deus. Ele diz assim, ó, mas Deus é que foi injusto comigo e me prendeu em sua rede. Pode comparar em outras traduções. No versículo 11, a sua ira arde contra mim e ele me considera seu inimigo. Olha que Jó está falando. Entrando no contexto imediato, nós vemos que no capítulo 19, Jó ainda continua descrevendo Deus como seu opositor, como seu inimigo. No capítulo de número 22, ele diz assim, ó, será que também precisas me perseguir como Deus me persegue? Ele está falando com os amigos dele, dizendo que os amigos dele estão perseguindo ele, assim como Deus está perseguindo ele. Chega no versículo 25, que é o nosso texto-chave, ele diz assim, ó, quanto a mim eu sei que meu Redentor vive e que um dia, por fim, ele se levantará sobre a terra. Deixo uma pergunta. Como Deus é o Redentor de Jó, se no contexto imediato Deus está sendo o seu inimigo na concepção de Jó? Como Jó pode falar que Deus é o seu Redentor? Como Jó pode apresentar Deus como seu Redentor? Se nos versículos do capítulo 19 e no contexto geral de toda a narrativa e discurso de Jó, Deus está se opondo a Jó. Então, a testemunha, ou o Goel, que
pode ser traduzido em algumas versões, como a Bíblia de Jerusalém, como defensor de Jó, não tem espaço para ser o próprio Deus Pai. Essa apresentação dessa perspectiva que eu trouxe para vocês, tem alguns defensores, e como Jó não diz quem é essa testemunha, ou quem é esse mediador, ou quem é esse Goel, que aparece aqui no capítulo 19, versículo 25, muitos colocam como um personagem hipotético que nós não temos como saber quem ele é. Alguns descrevem como Cristo, uma previsão futurística. Outros somente vão dizer que é um personagem que nós não temos descrição de quem seja. Pessoal, esse foi o vídeo sobre essa perspectiva que eu trouxe para vocês sobre o personagem hipotético. Analise as 3 teorias que foram abordadas nesses vídeos e veja qual é a melhor para você. A gente não tem a intenção de um vídeo refutar a ideia do outro irmão que apresentou. Não, a gente quer fazer uma teologia democrática para você, ou seja, você vai ver as 3 visões e vai escolher qual das 3 visões você concorda mais. Deus abençoe.